Estamos aqui hoje com o padre Gilvair para ele falar para a gente sobre a cultura na religião. O senhor acha que a tecnologia está totalmente ligada ao mundo? O que o senhor acha que ela ajuda no pregamento da religião? A tecnologia, ela está no mundo e ela nos favorece e também nos atrapalha, às vezes. Ela nos ajuda porque hoje nós temos maneiras pela tecnologia de encontrar as pessoas, como por exemplo, os meios de comunicação social têm ajudado muito a religião, né? Pela televisão, pela internet e pelos outros meios que ela nos aproxima, né? Por todos os meios, a tecnologia ela nos ajuda a comunicar melhor com as pessoas e a trazer às pessoas a religião quando antes não era possível, né? As pessoas só iam à igreja e hoje a igreja pode ir às pessoas através do rádio, da televisão, da internet, entre outros meios. Creio que a tecnologia também ajuda as pessoas pelos meios de transporte. Hoje as pessoas têm condições de virem à igreja ou participarem de outras igrejas através dos meios de transporte, quando no passado as pessoas, por exemplo, aqui em Nova Resende, vinham a cavalo à igreja, vinham a pé. Então a tecnologia ajudou muito. Só que eu acredito também que a tecnologia hoje gerou um certo individualismo nas pessoas, né? Se a gente vai a uma casa, hoje não se vê mais a família tão reunida quanto se via há uns anos atrás. Cada um tem o seu aparelho de celular. O aparelho antes era comunitário, né? Um telefone para todo mundo. Hoje cada um tem o seu, não é mais o telefone fixo, o qual todos usavam. É um aparelho para cada pessoa, gerou um certo individualismo. As pessoas têm televisão no quarto, tem computador no quarto, tem o notebook que carrega para todo lado, entre outras mídias que se levam para qualquer lugar. As pessoas de repente não fazem mais refeições à mesa. Então o individualismo cresceu muito. E na religião isso também interferiu bastante mesmo na religião. Eu vejo aqui em Nova Resende, né, as comunidades rurais, que antes eram tão animadas, as pessoas iam à comunidade, se reuniam. Hoje a televisão, entre outros recursos, ao invés de ajudar as pessoas, criaram um certo isolamento na vida das pessoas. Então vivemos uma abertura com as tecnologias e também um isolamento. Isso na religião e em todos os outros campos da vida. A tecnologia, ela nos ajudou trazendo outros recursos para cuidar dos alimentos, outros recursos para cuidar do mundo, só que ela também trouxe agrotóxicos, ela também prejudicou a nossa saúde e a saúde do planeta. E isso tem relação com a religião. O senhor acha que Nova Resende é uma cidade devota? Devota? Creio que sim. Acho que o povo de Nova Resende é um povo bastante religioso. É um povo de fé. Isso eu percebo nas pessoas. As pessoas são devotas em Nova Resende, mas são críticas ao mesmo tempo. Conheço muitas pessoas críticas em relação à religião, em relação à sociedade, em relação à vida. Eu vejo em Nova Resende uma devoção que não chega a ser prejudicial, porque de repente a devoção também pode prejudicar quando em excesso. Mas as experiências que eu vejo aqui são de pessoas que fazem da devoção uma experiência de fé. Ou seja, a devoção significa para elas um encontro com Deus, com o sagrado, com aquilo que transcende a vida. Então eu vejo sim um povo de devoção, mas com equilíbrio. Pode, claro, ter algumas exceções, mas na maioria das pessoas há uma devoção equilibrada. O senhor acha que em Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional, as pessoas vão mais para orar ou para gastar? Bom, eu vou dizer que são as duas coisas. As duas coisas, com muita sinceridade. Muitas pessoas vão com fé, porque ali fazem uma experiência de Deus através do santuário, né? O Santuário Nacional tem todo um ambiente que leva a pessoa à oração, a uma experiência de fé, a uma experiência de Deus, ao encontro com o sagrado, né? Mas, de outra maneira, sabemos que muitas pessoas vão para um passeio,
vão para o turismo anual. Tem isso também, faz-se um turismo anual à Aparecida, né? Isso virou quase que tradição, as pessoas irem lá. Mas isso já foge do controle da própria igreja, né? Porque não há um controle sobre as pessoas que vão e sobre os interesses que levam as pessoas até lá. A gente sabe de pessoas que vão à Aparecida, mas nem dentro da igreja entram. Vão para tantos outros lugares, menos dentro da igreja. Então, perdeu o foco, né? Perdeu a noção. Acho que isso cabe à consciência de cada um, né? A consciência de fé, a consciência cristã de cada pessoa. Eu não sou de incentivar ninguém a ir a algum santuário. Eu acredito que as pessoas precisam estar com os pés bem fincados no seu lugar, promovendo bem, ligadas a Deus, mas também ligadas ao coração das pessoas, ao coração dos outros. Mas isso também não impede que alguém vá a algum lugar ou outro. Sobre os escândalos, principalmente no Vaticano, que hoje pela mídia, a gente fica sabendo muito mais. Que a igreja, qual a posição da igreja sobre isso? O que a igreja está fazendo para melhorar? A primeira coisa que eu quero falar sobre qualquer tipo de escândalo, o escândalo ele ocorre em qualquer lugar, ocorre dentro da família da gente. O escândalo acontece na família da gente, acontece no trabalho onde a gente está, acontece na nossa escola. O escândalo acontece com pessoas e não com instituições. É muito importante a gente separar essas duas situações, pessoa e instituição. Pode acontecer de um modo geral numa instituição, mas isso será bem difícil de acontecer. Mas às vezes o que uma pessoa faz acaba atingindo toda a instituição, né? Como por exemplo na família da gente, né? Acontece um escândalo, parece que toda a família é manchada por aquele fato, embora tenha sido por uma pessoa. Então na igreja também tem escândalos, como uma instituição grande que ela é, e também milenar é a igreja, e isso ocorre dentro da igreja porque a igreja ela é formada por pessoas, né? E pessoas cometem erros, como também cometem coisas muito bonitas, né? A igreja tem coisas muito bonitas e tem lá seus erros cometidos por pessoas. Sobre os escândalos, hoje a igreja já há um tempo, né, a igreja tem reagido com muita firmeza ante esses escândalos. Trazer mais para o presente, né? O Papa Bento XVI, ele começou a fazer uma limpeza mesmo na igreja sobre a questão da pedofilia, né? Com o Papa Bento XVI, se algum religioso cometesse algum escândalo, ele imediatamente era afastado da igreja, ou afastado do seu ofício na igreja. E isso prossegue com o Papa Francisco. O Papa Francisco, uma das primeiras medidas que ele tomou, o que a gente na igreja chama de motu proprio, né, foi uma exortação dele, ou seja, uma lei, uma regra, de correção aos religiosos que chegam a cometer crimes, né, e crimes sexuais, por exemplo, e também de apoio às famílias que se fizeram vítimas daquele crime. Então a igreja, ela sentiu-se na obrigação de dar apoio a essas famílias, espiritual, material, moral, e também penitenciar e conduzir a pessoa também à justiça. Então hoje, se um religioso, por exemplo, na igreja, comete algo assim, ele é afastado imediatamente do ofício que ele exerce, né? Porque aquilo foi uma coisa não do ofício dele, mas da pessoa dele. Não foi o ofício dele que o levou a cometer aquele erro, mas a pessoa dele que fez aquele erro. Mas porque a pessoa dele cometeu aquilo, ele é afastado imediatamente do ofício. E a igreja também o coloca diante da justiça. Então a igreja não faz isso de tentar tirar a pessoa diante da justiça. Pelo menos eu já acompanhei casos assim, em que a igreja entregou a pessoa para a justiça. Você como pessoa, você está na sociedade, você vai pagar por seus erros diante da sociedade. A igreja não vai te proteger. E quanto aos crimes, por exemplo, do Banco do Vaticano, né, que aconteceu há pouco tempo, isso me parece no ano passado, o que levou também um pouco à entrega do Papa Bento XVI ao Papa Francisco, porque vendo-se impossibilitado devido à idade de cuidar de situações assim, chegou o Papa Francisco. Uma das primeiras medidas dele também foi rever toda a estrutura do Vaticano. Inclusive há um grupo de cardeais hoje para reorganizar
o que nós chamamos da cúria romana, para tirar aqueles que estão cometendo tais crimes. Inclusive, vários já foram tirados. O Papa Francisco está fazendo uma boa limpeza no Vaticano. Antigamente, os casamentos eram sagrados. Hoje, nem tanto. Na sua opinião, o que leva as pessoas não respeitar mais o casamento como antigamente? Bom, sagrado o casamento continua a ser. Assim como canta a música, né? Todo amor é sagrado. O amor é sagrado. Eu acredito que o amor não deixou de ser sagrado. Eu só penso que isso não é só em relação ao casamento. Nós, no mundo de hoje, estamos com muita dificuldade de relacionar. Não que no passado essa dificuldade não houvesse. Se no passado o relacionamento não fosse uma dificuldade às pessoas, não teríamos guerras e tantos conflitos. Mas vejo que, como eu disse antes, com o individualismo que cresce e com a dificuldade até de tolerância ao outro, nós temos assim, encontrado dificuldade para relacionar, para conviver. Eu penso que uma pessoa, um casal, quando se casa, quer viver bem, senão não casaria. Acredito que tenha propósito de viver bem. Eu só acredito que este casal, de repente, não foi preparado para viver o matrimônio. Não foi preparado para viver junto, não foi preparado para conviver. É isso que tem acontecido. A dificuldade da convivência, propriamente. O casamento não deixou de ser sagrado. Nós que estamos num momento assim, de dificuldade para lidar com o outro. Aí é outra situação. Nos dias de hoje a gente vê vários movimentos jovens, não só na Igreja Católica, mas em geral. O que o Papa, o novo Papa, está fazendo? O que ele revolucionou na Igreja que está trazendo ainda mais fiéis para essa revolução? Ano passado nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude, que já é tradição na Igreja, né, de acontecer essa jornada. E ano passado aconteceu no Brasil. E coincidiu a jornada ser no Brasil com a chegada do Papa Francisco, né? Então houve toda uma movimentação do jovem e com o Papa Francisco, que veio com uma carinha muito boa. É uma pessoa de simplicidade, descomplicado com a vida, né? Muito acessível às pessoas, e o jovem isso, né? O jovem quer descomplicar a vida e quer também acesso às coisas, né? E o Papa Francisco oferece tudo isso. Então eu creio que esse jeito despojado, o próprio jeito dele de ser, favoreceu que os jovens se aproximassem mais da igreja. E acredito também que a própria igreja, pelo tratamento, pelo trabalho que tem procurado realizar com os jovens, fez com que os jovens se aproximassem. E acredito também que a sociedade brasileira vive um momento no qual as pessoas querem sair das ruas, querem denunciar, querem anunciar. Chegamos a um momento assim, de certo cansaço com as mentiras e com a falsidade, né? Então hoje parece-me que as pessoas querem desmascarar muitas coisas. Coincidiu também com o movimento que tivemos ano passado, que os jovens saíram às ruas com denúncias, com protestos, e a Jornada Mundial da Juventude. Então tudo isso é um movimento, né, do jovem, um movimento juvenil na igreja e na sociedade. Quando percebeu que sua vocação era ser padre? E como foi o início? Nossa, eu acho assim que a gente vai se descobrindo ao longo de toda a vida. A gente se descobre constantemente, né? Eu sempre participei muito da igreja, minha família é muito religiosa. Com a minha família eu ia à comunidade onde fazíamos parte, e então tudo isso desenvolveu em mim assim um gosto pelas coisas sagradas, mas também pelas atividades próprias da igreja na sociedade, né? Então, na adolescência, sobretudo, que eu quis ser, né, padre, que eu procurei um seminário, mas eu digo assim que não há um momento preciso. Até hoje eu estou descobrindo, né? Então a gente se descobre continuamente, porque o ser humano não está acabado, não está pronto. Vocês agora há pouco perguntaram sobre o casamento. Eu penso que o casamento também, para dar certo, ele precisa que os dois se descubram todos os dias. Mesmo com 60 anos de casados, eles ainda têm muito a se descobrir um do outro. E só assim que não perde a novidade
e sempre há algo novo para acontecer. Então comigo também eu estou me descobrindo, né? E procurando melhorar, descobrindo meus defeitos que antes eu não sabia, e melhorando esses defeitos, encontrando outros, e me encantando com algumas dimensões humanas minhas, mas também às vezes sabendo que outras precisam ser melhoradas e serem corrigidas, e assim eu vou me descobrindo como pessoa, como padre e como outras funções que eu também exerço. Eu acredito que é assim que todo mundo, a gente vai se descobrindo naquilo que a gente faz e naquilo que a gente é, ao longo de toda a vida, enquanto a gente viver. Quando a gente deixar de se descobrir, a gente cai num vazio terrível. Falei muito.